Ela disse assim: irmão, volte ao primeiro amor. Politeísmo e cristianismo não combinam. Eu não sei exatamente a que primeiro amor ela faz menção, realmente não sei. Mas eu acredito que ela esteja falando da adesão ao cristianismo, que esse seria o primeiro amor. E ela está fazendo menção ao politeísmo e cristianismo porque ela deve entender que eu sou um politeísta, porque eu devo ser um hindu politeísta. E ao mesmo tempo estou querendo misturar isso com o cristianismo. Por quê? No vídeo do Ancião Tadeu eu faço várias correlações entre o ensinamento do Ancião Tadeu de Fitovinica com aquilo que Sri Ramakrishna ensina, com aquilo que Sri Chaitanya ensina. Por quê? Porque eles são muito parecidos mesmo, os ensinamentos. Né? E aí o que acontece? Primeiramente eu quero dizer que eu recebo com muita afetuosidade todas as pessoas que oram por mim e que querem meu bem e que falam coisas assim: poxa querido, faça isso, que isso aqui é melhor para você, vem para cá. Eu não vejo isso com mal-estar, não, nem com rancor, nem nada disso, porque a pessoa está querendo me ensinar, a pessoa está querendo que eu abandone o meu caminho. Não, é tudo boa vontade, boa intenção. Não quer dizer que a pessoa saiba do que esteja falando, não quer dizer que eu concorde. E às vezes eu acho que pode existir confusões mesmo. Então, eu acho que explicar a esta moça aqui é também interessante do ponto de vista didático. Ela falava então de politeísmo e primeiro amor. Mas eu vou primeiro falar do politeísmo. Eu fiz um outro dia aqui uma postagem que era uma retirada do livro dos ensinamentos, do mais autorizado livro dos ensinamentos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga. Esse livro, né, o Sri Chaitanya Charitamrita, ele foi composto pelo reverendíssimo Krishnadasa Kaviraj Goswami, que conviveu com o próprio Nityananda Prabhu e que foi assim um dos primeiros devotos, né, desse movimento. E no final de sua vida ele foi instado pelos devotos a fazer escrever um livro sobre a vida de Sri Chaitanya, sobretudo antes dele receber sannyasa. E nesse livro ele apresenta uma exposição sintética da doutrina de Sri Chaitanya, daquilo que os seus Goswamis depois conceberam mais formalmente. E eu postei aqui esses fundamentos da doutrina de Sri Chaitanya porque eles são absolutamente idênticos àquilo que Sri Ramakrishna Paramahansa ensinou. Eu vou ler aqui, e aqui eu vou deixar claro como não existe a possibilidade de você conciliar Bhakti Yoga com politeísmo. Eu sei que isso é muito hermético para muitos, sobretudo os cristãos. Os cristãos muitas vezes não têm assim um grande conhecimento sobre outras religiões, porque eles são ensinados dentro do cristianismo, e todos os cristianismos ensinam isso, com exceção do catolicismo romano pós-Vaticano II, que as outras religiões são do diabo. Então você não deve nem se aproximar delas assim. Então muitas vezes o que acontece é que as pessoas têm os preconceitos e nisso tiram as suas conclusões erradas. Eu vou ler aqui essas descrições do fundamento da filosofia do Acintya Beda Beda, que é a filosofia da inconcebível diferença e similaridade entre a alma e Deus, que é a base do ensinamento de Sri Chaitanya. Os tópicos são os seguintes: todos os seres vivos do universo são energias de Deus, e como tais, são um com Ele. Mas ao mesmo tempo eles são diferentes dele, porque Ele é o todo completo, e eles, os seres, são apenas partes dele. Essa relação eterna entre Deus e o homem, e a alma do homem, foi descrita como Achintya Beda Beda, Tattva, a verdade da inconcebível, simultânea unidade e diferença entre Deus e a alma. Por que é inconcebível? Porque isso é um paradoxo. Se é da mesma natureza, ao mesmo tempo como é diferente. Ok? Deus é o possuidor de todas as energias. Os seres vivos são sua energia marginal, ou seja, as jivas aqui. E este mundo é sua energia externa. Sua própria natureza, a própria natureza de Deus, é feita de eternidade, consciência e bem-aventurança. É a sua energia interna, que forma a alma dos homens. As energias
Shakti e o possuidor das energias, o Shaktiman, são simultaneamente um e diferente. Ou seja, Deus e o seu poder são o mesmo, ao mesmo tempo que são distintos. Deus e o seu poder. Assim como o Sol e a luz do Sol não são diferentes entre si e ainda assim são distintos da mesma forma. Você abre a janela da sua casa e diz: eu vou deixar o Sol entrar na minha sala. Não é o astro que está entrando, mas os seus raios são de certa forma o Sol, ao mesmo tempo que não sejam ele. Deus e suas energias não são diferentes entre si e ainda assim são distintos. Um não pode ser encontrado sem o outro, ou seja, onde você tem a alma, você tem uma parte de Deus. Onde você tem Deus, você tem a fonte de todas as almas. Não é verdade? Assim como o fogo e seu calor são um e o mesmo. Aqui, essa frase dos ensinamentos de Sri Chaitanya foi dita exatamente assim por Sri Ramakrishna. Do mesmo modo, o possuidor da energia, Deus, o Shaktiman, e as energias Shakti são um e o mesmo. A energia é simultaneamente una com o possuidor da energia e diferente dele. E isso é chamado da filosofia Asintya Bheda Bheda Tattva, a unidade da diferença simultâneas. Inconcebível isso. Essa filosofia é o ensinamento de Sri Chaitanya, é o ensinamento de Sri Ramakrishna. É o ensinamento de Sri Ramakrishna. Como é possível você encarar aqui algum tipo de politeísmo? Não tem politeísmo. Tem uma absoluta crença em Deus como tudo. Ao mesmo tempo, não é panteísmo. Porque não está dizendo que a cadeira, a árvore, o cachorro, o ácaro, eu, você, os anéis de Saturno são Deus. Não, nós somos manifestações do seu poder. Então aqui tem um único Deus. E tudo que se manifesta dele, como tem politeísmo aqui. Então, dizer politeísmo aqui é ignorância, é burrice, ou ignorância fundamentalmente. É burrice só depois que você compreende essa explicação e continua achando que é politeísmo. Então, os vários poderes de Deus não são deuses, no sentido que nós compreendemos. A linguagem védica fala então de devatas, que é traduzido simplificadamente como deuses, porque nos falta a capacidade. Há certas palavras que não são traduzíveis. Então nós não temos aqui um conceito de politeísmo. Então ela dizia assim, cristianismo e politeísmo não são compatíveis. De fato não são, mas eu não estou aqui... Primeiro, não estou querendo concluir nenhum politeísmo e não estou querendo unir nada com o cristianismo. O cristianismo é a série de doutrinas e conceitos e filosofias dos santos padres da igreja, da formulação do concílio de Nicéia em diante, que tem os seus dogmas, suas resoluções, suas prescrições, que não são, em muitos aspectos, compatíveis com aquilo que eu ensino aqui, transmitindo Bhakti Yoga. Mas eu não estou querendo unir isso. Muito pelo contrário. Quando eu estou falando então da graça e da bem-aventurança e do positivo e da similaridade dos ensinamentos do ancião Tadeu com aquilo que, por exemplo, ensina Sri Ramakrishna, meu mestre, eu estou querendo dizer que existe uma profunda identidade entre o néctar dos ensinamentos de um santo genuíno como é o ancião Tadeu e de Sri Ramakrishna. Não estou falando de cristianismo, não estou falando de dogmas da igreja ortodoxa. Não, esses são diferentes. E tá tudo certo que seja diferente. Ok? Então ela falava do meu primeiro amor. O meu primeiro amor é Deus. É o nosso primeiro amor. O amor de todos. Porque nós somos parte de Deus. Então voltar ao primeiro amor é voltar à devoção a Deus. Isso eu posso dizer com autoridade, quem foi muito firme, foi muito profundo na igreja ortodoxa, que eu só encontrei verdadeiramente amor por Deus, por busca por Deus. Estou buscando, ok? Não é que eu tenha alcançado. Eu ainda sou muito atado, muito apegado, muito limitado, muito tolo, muito desviante. Porque o mundo formado da energia ilusória do Senhor é muito atrativo. Mas o que eu posso dizer profundamente é que na igreja ortodoxa eu aprendi muitas coisas que me são úteis e caras até hoje. Mas eu aprendi a cultivar fundamentalmente amor à igreja. Amor a Deus, diretamente a Deus, profundamente a Deus, eu devo a Sri Ramakrishna.
Ok? Então não tem nenhum politeísmo aqui. Então, volta ao primeiro amor é volta à devoção ao Deus único. A Bhagavan, o Senhor dos Devotos. E isso eu acho muito válido que todos nós devemos buscar. Mas não será para mim voltando ao cristianismo. Não quer dizer que uma pessoa cristã não possa buscar o primeiro amor, o amor a Deus. Com certeza pode, tá? Eu tô querendo dizer isso. Eu tô querendo dizer que no meu atual estado, pensando como eu penso, a melhor formatação para mim é o caminho ensinado por Bhakti Yoga, conforme Sri Ramakrishna ensina. O que eu acredito é que um verdadeiro devoto, que sendo cristão, será um Bhakta, como é o Ascento a Deus.